Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no estúdio da TV Sim o professor e escritor Antônio Watson. O Watson é de Manhumirim, em Minas Gerais, mas já tem um tempo que mora aqui e adotou o Espírito Santo como sua nova casa. Antônio Watson, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Antônio Watson trouxe o livro dele, Palavras, Precisão e Liberdade, para a gente conversar um pouco sobre a trajetória do Antônio Watson, o que levou ele a fazer a opção por ser escritor e também por ser professor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, brevemente da sua trajetória, para depois a gente continuar essa conversa. Então, eu sou mineiro, né? Eu costumo dizer que eu sou bem mineiro, né? Mineiro de Manhuaçu. A minha família é daquela região ali, da região do leste de Minas, ali já pegando uma parte da Zona da Mata. Então eu cresci nessa região. Comecei a minha vida de leitura bem criança ainda, bem jovem. Eu me lembro que nos trabalhos da escola, eu era convidada para fazer as declamações lá fora, naquele antigo momento cívico, né, da escola. Eu fazia poesia, fazia as redações, naquele tempo eu chamava de composição, né. Os meus textos também, naquele tempo, já eram bem recebidos pela professora, pelos colegas. Meu primeiro presente, primeiro livro de presente, eu tinha estava chegando aos 10 anos de idade, meu pai me presenteou com uma obra do Olavo Bilac, uma antologia poética do Olavo Bilac. Aí eu me apaixonei pela poesia, comecei a escrever os primeiros versos, primeiras quadrinhas, né, de poesia, e fui pela vida. Lia tudo que eu tinha pela frente. Tudo que eu encontrava eu lia, a revista, jornal. Eu me lembro que às vezes eu ia no mercado e alguma coisa vinha embrulhada no jornal, eu ia lendo aquele jornal até em casa. Esse interesse pela leitura começou cedo, né, Antônio? Muito cedo, muito cedo. E foi algo natural, né? Eu aprendi a gostar de ler e quanto mais eu leio, mais eu gosto. Essa coisa que retroalimenta, né? Então eu fui lendo muito cedo. Assim que eu comecei lá no ensino médio, eu já vi que eu poderia fazer mais do que isso. E depois eu fui estudar e trabalhar com as palavras, trabalhar com o texto, né? Eu sou amante das palavras, do significado das palavras, de como nós podemos usar a palavra para melhorar nossas vidas, como as palavras libertam. Palavras realmente, elas podem ser prisão, elas podem ser liberdade, né? E eu creio na palavra libertadora. A questão da sua formação acadêmica, a sua atividade como professor, como é que funciona? Eu comecei a lecionar, eu tive uma experiência de morar fora do Brasil, na início da década de 90, voltei para o Brasil e comecei a lecionar inglês, em escolas de cursinho de inglês. Logo a seguir, comecei a trabalhar com espanhol também, eu já dominava as duas línguas, fui trabalhar com isso. Quando eu voltei da América do Norte, eu fui fazer a faculdade e fui estudar teologia. Eu tenho formação em teologia, minha primeira graduação aqui foi teologia, depois eu fiz uma pós-graduação em ética, e depois eu fiz mestrado em teologia com ênfase em aconselhamento familiar, em terapia familiar, do ponto de vista da teologia cristã, né? E fui lecionar faculdade, trabalho com filosofia, com teologia, com sociologia e com psicanálise. Eu também fui professor de psicanálise. Ô Antônio, você tem aí uma prática de leitura desde a infância. Qual a influência que a sua prática de leitura exerceu na sua escolha pela escrita? Eu diria que totalmente, né? Eu estou dizendo o seguinte, quanto mais eu leio, mais eu gosto de ler. E quando a gente vai lendo, a leitura que ela faz com você, ela te liberta, ela te coloca em outro mundo, em outro espaço, ela aumenta o seu universo vocabular, você começa a conhecer palavras, você fala, poxa, o que significa? Será que eu posso usar essa palavra no meu texto? E você começa a melhorar o seu próprio texto, você se corrige o tempo todo, você fala, essa palavra ela escreve assim ou assim, contém com acento agudo ou com acento circunflexo, espera aí, e agora, singular ou plural, como é que eu faço a concordância? Isso vai ajudando a gente, e você vai vendo o seu texto e ele vai ficando mais limpo, mais enxuto, e ele vai comunicando melhor, né? Por exemplo, quando eu li uma obra do Tolstói, eu li Guerra e Paz,
Eu fui vendo como... Que é um dos clássicos da literatura mundial. Que é um dos grandes clássicos da literatura mundial. Um cara fantástico, né? Um filósofo, um sociólogo, um linguista, né? Então, o Tolstói, o que ele faz? Ele pega aquele livro lá, é um romance, uma novela fantástica, né? E ele usa ali, ele faz um uso do russo, do francês e do inglês na obra dele. Como é que ele faz isso? Ele tinha que ter conhecimento, não somente da cultura russa, não somente daquele momento de guerra, né, do século XVIII, mas também desses idiomas. Então, tudo que ele leu, tudo que ele conhecia de filosofia, da cultura, de antropologia, de linguística, dos idiomas, ele usa esse romance. Eu acredito que o escritor ele faz isso. A gente vai fazer esse apanhado desse conhecimento e nós reproduzimos quando nós escrevemos. Nós temos o projeto Prazer da Leitura aqui em Linhares e região, e o programa Sim para a Literatura, que a gente está iniciando a segunda temporada, agora em 2017. E nós trabalhamos em 3 frentes, essencialmente. Estimular a leitura no ambiente familiar, estimular a leitura no ambiente da escola e contribuir para que o livro chegue o mais próximo possível das pessoas. Como é que você percebe isso? É fantástico, esse projeto é fantástico, a gente conversou sobre ele já, né, ali atrás e tudo, acho fantástico. Nós precisamos criar maneiras para que as pessoas leiam mais. O exemplo que eu dou é muito simples. Quando meu filho nasceu, ele ganhou de presente um Novo Testamento de bebê, ele era colorido, ele era de cor azul assim. É lógico que um bebê não vai ler aquele livro ali. Só que o primeiro presente que ele ganhou foi o Novo Testamento. Entendeu? Que alguém lá, um tio lá deu para ele. Né? Foi um livro. E eu digo exatamente isso. Tudo é leitura. Que seja... se você gosta de ler a Bíblia, então leia a Bíblia. Né? Leia o gibi. Né? Outra história da criança ainda é aquele livrinho de brincar na banheira. Que vem alguns desenhos, algumas letrinhas, vem o A, ele começa vendo o A, o E, o I ali na banheira. E no momento lúdico ali. No momento lúdico, né? Ele vai aprendendo, ele vai assimilando, vai gostando. E... né, o que se pode esperar de uma pessoa que começa a brincar com as palavras? O Rubem Alves disse, né, que as palavras são brinquedos, né? Então a gente faz isso, né? A gente brinca com as palavras. As crianças começam assim, no futuro ela vai ter menos dificuldade, os desafios serão menores quando ela começar a ler. Agora eu tenho que ler um livro técnico da minha área, do curso, da faculdade, do direito, da administração, do marketing, qualquer que seja a área, né? Ela vai ter menos dificuldade, porque ela já tem contato, o contato com o livro, com o papel, com as páginas, e hoje em dia também, né, com a literatura eletrônica também, hoje é um grande avanço. Como professor, como é que você tem percebido a questão da leitura na escola? Os alunos, os professores, qual a sua percepção, Antônio? As pessoas leem pouco, estão lendo pouco, poderiam ler muito mais, e elas teriam muito mais ao ler. Existe um padrão, existe um padrão de comportamento. Meus alunos, por exemplo, perguntavam assim, eles iam à minha biblioteca pessoal e falavam assim, professor, o senhor já leu todos esses livros? Já. Eu não tinha um livro na minha biblioteca que eu não tivesse lido. E isso era uma coisa minha, porque eu sabia que essa pergunta seria feita. Eu sei disso. Entendeu? Então assim, e ele falava assim, poxa, eu quero isso. Eu quero ler os meus livros, e eu quero ter mais livros, eu quero comprar mais livros. Então eu creio que existe um padrão, um modelo. Quando você modela o seu aluno, ele vai ler mais. E o seu colega de trabalho também. Pergunta, o que você está fazendo? Estou lendo um livro. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso ou aquilo. Então, existe essa coisa de nós... a questão do ponto de referência. Ponto de referência. E o professor é uma referência. Ele é uma referência dentro de sala de aula, ele é referência no pátio, ele é referência nas reuniões, ele é referência no momento da descontração, do lanche, na do vida social lá fora. Na vida social lá fora. Olha o meu professor. Aí você vê o seu professor, como é que ele está? Com um livro na mão, entendeu? Meu professor passa com um livro na mão. Então isso é fantástico. É uma referência assim. Eu tive grandes modelos, né, na minha vida para ser assim, para ver essa coisa da leitura e gostava. Antônio, agradecendo, aproveitando esses momentos finais aqui desse encontro nosso, eu queria que você falasse um pouco do seu livro para o nosso telespectador. Então, Palavras, Prisão e Liberdade. Esse livro foi lançado pela editora Assis, agora em outubro de 2016. Ilustrações de Rita Peripato. É um conjunto, são 23 crônicas. Essas crônicas eu trabalho questões existenciais, medo, solidão, alegria, relacionamento, saúde, Natal, Ano Novo.
festas comuns da cultura, e eu pego esses temas e trabalho esses temas a partir de uma lição existencial. Então, eu conto uma história, eu faço um apanhado para ilustrar, e a partir dessa ilustração eu faço o enredo, o texto, e faço uma aplicação pessoal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a aplicação ela é minha, o texto ele é livre. Então, na sua leitura, quando você tiver contato com esse texto, você vai fazer a sua aplicação, vai ser do seu jeito. Leia para você, não leia para o Antônio, não leia para o Pereira, não leia para o professor, leia para você. Quando você lê, você vai encontrar aqui um apontamento, uma dica, uma ideia, um conselho. E aí você vai saber como você vai usar esse material. Antônio, quero agradecer você pela disponibilidade que você teve de vir de Aracruz, né? Aqui perto de Linhares, onde você está morando atualmente, e vir nos prestigiar aqui com esse bate-papo interessantíssimo aqui no programa Sim para a Literatura. Obrigado, Pereira. Obrigado aos leitores. Só dizendo que o livro está disponível, você pode ter contato comigo através das redes sociais, também no Mercado Livre, e na Editora Assis também, no site da Editora Assis você tem acesso a esse livro hoje. Ok. Tá bom? Obrigado. Estamos encerrando mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para fazer contato com o nosso programa, envie um e-mail para o simparaliteratura@gmail.com. Para ter acesso às edições da primeira temporada do nosso programa, acesse o nosso canal do YouTube, Sim para a Literatura /YouTube. Muito obrigado.